Do estado. Fala, galerinha esperta! E aí, tudo de boa? Todo mundo tranquilão, suave na nave. Claro, né, Carlinhos? Geografia de Rondônia na área. Começando a unidade 2. Iniciando uma nova unidade. Já passamos por muita coisa. Estamos 50% do assunto já, né, Jorginho? É isso, verdade. 50%, agora vai os outros 50%. E como nós sempre falamos, a geografia ela é uma... Geografia de Rondônia e a geografia em si também, né? Uhum. Ela é uma disciplina que passa por todas as outras disciplinas, né? Exatamente. E hoje um assunto gostoso, um assunto que é interessante, porque a gente falou muita coisa sobre o estado de Rondônia, a parte antiga, e agora também nós vamos dar uma continuidade, mas vamos falar sobre o nosso estado, algumas questões atuais, mas não deixando de falar da nossa história. Perfeito. E para completar, a gente, obviamente, só pegando o gancho do que você falou, vamos trabalhar muito com a nossa irmã, né? A história. A história, exatamente. Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Começando a nossa aula 14.1, abrindo a unidade número 2, onde nós iremos trabalhar a questão da evolução e colonização. Opa, vamos lá. A evolução e a colonização do estado, certo? Vamos lá. Eita, vamos lá. Você vai trabalhar com a gente, quadro. Tá teimoso hoje. Tá teimoso, né? Vamos lá. A evolução e colonização do estado, criação do estado de Rondônia, aspectos populacionais de Rondônia, parte 1, aspectos populacionais de Rondônia, parte 2, extrativismo mineral, hidrovias rondonienses, a economia, algumas atualidades do nosso estado, turismo em Rondônia, certo? E o assunto da nossa aula, vamos trabalhar a criação do estado. Vocês lembram que a gente comentou sobre a questão geográfica do território federal. O território federal do Guaporé, criado em 1943, e o território federal de Rondônia, em 1956. Agora, vamos falar um pouco sobre o nome, né? Essa que deu, aliás, a questão da criação do estado esse que é criado por volta de 1981, certo? Então ele vai ser denominado Estado de Rondônia a partir de 81, mas a área geográfica já existia com outros nomes, Território Federal do Guaporé em 1943, como já falamos, e Território Federal de Rondônia a partir de 56, né? E que essa nomenclatura foram desmembrados terras do Mato Grosso e do Amazonas para poder criar esses territórios federais. E na época, os maiores municípios do que nós chamamos hoje de Estado de Rondônia, na área geográfica do que chamamos Estado de Rondônia, era Porto Velho e Guajará-Mirim. Então, galera, começa aqui, olha só, a nossa história. Em 1976, nós aqui de Rondônia tínhamos, que era o território federal de Rondônia, ainda, né? 76. Éramos apenas 2 municípios, galera. E aí? Onde você está agora em Rondônia? Onde você está? Vamos voltar aqui e perguntar para o aluno, você pertencia a Porto Velho ou a Guajará-Mirim? Não é isso, cara? Exatamente, porque só era nota que não... Hoje o estado de Rondônia tem mais de 50 municípios, né? E agora você, analisando esse mapa, você estava... Se o nosso aluno está aqui na região de Vilhena, né? Região sul de Rondônia. Sul de Rondônia, ele vai estar ou dentro do município, porque Vilhena, interessante que Vilhena, boa parte da área geográfica dela, ela poderia estar tanto em Porto Velho quanto em Guajará-Mirim, nessa época aí, né, Jorginho? Exatamente. Agora, se você pega um aluno que está aqui na região de Ariquemes... Aqui, né? Aqui na região de Ariquemes, olha só, é Porto Velho. Isso. Né? Você pega o aluno que está aqui na região de Costa Marques, já estava em Guajará-Mirim. Exatamente. Então, em 1976, ainda existia só esses 2 municípios. Agora, vale salientar que esses municípios eram os maiores porque eles estavam ligados à construção da estrada de ferro Madeira Mamoré e também a questão que eles eram os maiores núcleos populacionais da época.
Só que havia também, a partir de 1976, pequenos núcleos populacionais, porque vale salientar, olha só, Jorginho, vale salientar para o nosso aluno que em 76, apesar de ter 2 grandes municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim, mas existiam pequenas vilas, como por exemplo a vila de Rondônia. Vila Rondônia, né? A vila de Rondônia, que hoje é Ji-Paraná. Também existiam outros pequenos núcleos populacionais que foram gerados pelos projetos de colonização estabelecidos pelo INCRA há alguns anos. Então, surgiam pequenas vilas, agrovilas, ligadas aos projetos de colonização, também ao Ouro Preto, né? Também o ciclo da mineração que ocorreu nessa época, principalmente a questão da cassiterita, como foi falado em algumas aulas anteriores. Então essas vilas se desenvolviam, começavam a ser criadas e desenvolvendo. Só que todas elas pertenciam ao município de Porto Velho. Quando já é em 1977, com um aumento populacional que muitas pessoas começaram a chegar pela abertura da BR-029, conhecido como BR-364, o assentamento dessas pessoas pelo INCRA, através dos projetos de colonização, Rondônia, o território federal de Rondônia agora já começa a despontar ou ter outros municípios que foram sendo criados, né? Exatamente. Vamos lá na tela? Então, ali em 77 vai ser criado Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Então já são mais 5 municípios, né? Totalizando, né, juntando com Porto Velho, 7 municípios do território federal de Rondônia. E aí depois a gente tem 81 a 83, mais desmembramento de territórios para a criação de outros municípios, né? Aí vai aparecer ali em 81 essas áreas aqui em cinza, ó. Costa Marques, Jaru, Ouro Preto, Presidente Médici, Espigão, tudo desmembramento de outros territórios, como Cacoal e Paraná, né? E Vilhena, que eles eram territórios maiores. Aí depois vai aparecer aqui Colorado Oeste, Cerejeiras, já nos anos de 83. Então você vai olhar aí esse mapa com mais riqueza de detalhes, você vai ver quando que vai surgir o seu município, porque está separadinho por cores. Aí a gente abre um parênteses, né, para o nosso aluno entender que já em 1981, galera, nós já deixamos, em 83, nós deixamos de ser território federal. Isso. 81, já em dezembro, no dia 22 de dezembro, é criado o estado de Rondônia, substituindo o nome Território Federal de Rondônia. E agora, o Jorge Teixeira, que era o governador do Território Federal de Rondônia, ele vai ser o primeiro governador do estado de Rondônia. Exatamente. Então, é criado o território, né, o território de Rondônia, o território federal de Rondônia, tanto o território quanto o território federal do Guaporé, quanto o território federal de Rondônia, anota isso aí, eram por decreto e por lei. Criado por lei, ele era uma autarquia federal, porque ela está sob a tutela da União, do governo federal, que a mantém administrativamente, politicamente e financeiramente. Quando chega 81, aí a União fala, tchau, agora você vai ter que se virar. Você vai ter que se manter, você vai poder tributar a sua população, você vai ter o seu próprio financeiro, você vai ter os seus próprios políticos e você vai ter a sua própria administração. Pegando o seu gancho, é importante o aluno entender e se quiser anotar, é importante isso aí, porque a partir do momento que é criado o estado de Rondônia, ou quando se cria o estado de Rondônia, um dos personagens mais importantes dessa história é o Jerônimo Santana, que era deputado federal constituinte. Isso. Deputado federal constituinte, que era o deputado eleito, né? E ele cria o projeto, a lei, para iniciar a criação do estado. Mas por que se havia a necessidade de criação de um novo estado? Porque Rondônia já tinha aumentado de forma populacional.
crescimento econômico já bastante acentuado. Estava passando pelos seus ciclos, né? O ciclo agrícola, né? Nós já tínhamos a tendência de ser um Estado devido a esses fatores. E aí, quando Jerônimo Santana leva para o presidente da República o projeto de lei que passava pelo Senado, né, pela Câmara Federal, que é os trâmites normais, foi então sancionado pelo presidente para agora criar o Estado de Rondônia. Isso no dia 22 de dezembro de 1981. Quando no dia 4 de janeiro de 82, toma posse, ou então o governador Jorge Teixeira de Oliveira. E qual é o objetivo da tomar posse? Criar os órgãos de apoio, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, e outros órgãos de apoio à governabilidade do novo Estado. Na época era a esplanada das secretarias, né? Exatamente. Então, essas situações que ocorrem são situações que vão favorecer, então, o novo Estado da Federação, chamado Estado de Rondônia, que agora continua sendo o Estado homenageando Marechal Rondon. Perfeito. Vamos lá para a tela? Então, esse mapa mostra a evolução político-administrativa do nosso Estado. E essa criação do Estado, né, vale salientar que, antes disso, nós já éramos território federal. Essa parte aí o aluno já deve ter compreendido que nós fomos territórios federais, né? Como, por exemplo, o Paulo Leal, né, o Emanuel Pontes Pinto, o Jerônimo Santana, que já aparece aí na questão... Odaci Soares. O Odaci Soares já aparece como políticos influentes para a região e que posteriormente vai impulsionar a questão da criação do Estado de Rondônia. É isso aí, olha, você pode ver na tela anterior, né, que esses políticos depois, olha só, Odaci Soares se tornou senador. Senador da República. O Jerônimo Santana se tornou governador. Né? Então, são pessoas que foram muito importantes para o nosso Estado, na história política do nosso Estado de Rondônia. Eles faziam parte ou da Arena ou do MDB. Na época partidos que esses já não existem mais. Né? Não já existem mais. Hoje tem já outras configurações. É isso aí. E lá nos idos, né, desse tempo, né, o governo federal via com reserva por que eles querem que o Rondônia deixe ser território, né? Então... foi o papel importante desses políticos que você citou agora, né? Jerônimo Santana, Odaci Soares. Então, eles viram essa necessidade, levaram, como você falou, à presidência da República, essa necessidade, fizeram o projeto, e aí sim, Rondônia conseguiu ser... Vale salientar que a nível de Brasil, o Brasil passava por uma grande crise econômica, porque o Brasil contraiu muitos empréstimos nesses anos, principalmente no período do regime militar. Para o desenvolvimento da Amazônia, a gente comentou numa das aulas que ocorreu empréstimos. Então, o Brasil devia muito aos credores internacionais. E aí, Rondônia despontava com um território, né, com grande desenvolvimento para a época. A gente está falando da época dos ciclos, né, o ciclo agrícola, o ciclo da casterita, o ciclo do ouro no Madeira. Então, era uma área... Opa, peraí, vocês têm razão, acho que vamos emancipar vocês, porque somos... a União, você é um peso para nós, até a gente gasta muito dinheiro. Como você falou aqui, juridicamente, funcionários públicos eram pagos pelo governo federal. Exatamente. Né? Então, havia um certo gasto para se manter uma estrutura governamental federal numa área que já tinha, vamos dizer assim, um certo grau, vamos dizer assim, uma liberdade para se tornar um Estado. Né? E aí, olha só, aí tem um ministro Andreasa, aqui, ó. Até o nome de uma das cidades, né? Ministro Andreasa, município. Exatamente, né? Ele era ministro do interior do então presidente Figueiredo, que ele levou lá o nome de Jorge Teixeira para fazer essa infraestrutura administrativa, que a gente falou no início da aula. Então, ele deixa de ser o último governador do território e aí ele passa a ser o primeiro governador do estado de Rondônia, Jorge Teixeira. Perfeito. E aí o que acontece? Tomou posse, né, em 79. 79, como governador do território federal. E como eu falei na aula, olha a data importante, anota, isso é data importante para você. Perfeito. 22 de dezembro de 1981, a Lei Complementar de número 41 criava o estado de Rondônia.
Ou seja, quem são os personagens dessa história? O Jerônimo Santana, o Odaci Soares, que eram deputados federais, juntamente com outros políticos influentes dentro do governo federal, criou então o projeto de lei que posteriormente foi sancionado pelo presidente da República, João Batista Figueiredo, e que agora criava o estado de Rondônia. Mas, professor, por que dia 22 de dezembro fala assim, criação, e dia 4 de janeiro de 82 fala em instalação? Porque no dia 4 de janeiro, galera, porque havia um ritual para poder passar a ser estado e nomear os políticos na época. Então, no dia 4 de janeiro de 82 é que é instalado. Então, são duas datas importantes, o 22 de dezembro e o 4 de janeiro. Só que o 22 de dezembro, criação. 4 de janeiro, instalação. É que quando toma posse, o primeiro governador, ele é o responsável de criar os órgãos administrativos. E aí, o professor já acabou de falar, né? A instalação do estado de Rondônia, lá nos idos 1982, em 4 de janeiro. É, inclusive, um feriado do estado de Rondônia, 4 de janeiro. E foi realizado lá no Palácio Presidente Vargas, que hoje agora é um museu, né? É o Museu da Memória Rondoniense. Isso, aqui em Porto Velho. Jorginho, só para o nosso aluno saber, eu tenho essa imagem, eu tenho esse vídeo da posse do Jorge Teixeira. Oh, legal. E aí teve essa cerimônia, né, de instalação do estado e a posse de Jorge Teixeira no cargo de governador. O período entre 22 de dezembro de 81 até o dia da criação da Assembleia Legislativa de Rondônia, em 83, pode ser considerado como o período da instalação do Estado. É claro, nós temos que estabelecer os poderes do Estado. O executivo, legislativo judiciário. E judiciário. Nessa imagem vocês observam quem? O presidente da República, na época, o presidente militar, João Batista Figueiredo, o Jorge Teixeira de Oliveira, numa das cerimônias, ou dezenas de cerimônias que ocorreram nessa época, para entregar áreas agrícolas, para entregar obras, né? O asfaltamento da BR-364 também ocorreu nesse período. Então, tudo isso foram situações que ocorreram tanto no governo de Jorge Teixeira quanto no do presidente da República, João Batista Figueiredo. E aí a gente falou, né, lá da formação dos municípios. Ela vem, na formação do nosso município, ela é antiga. Não, agora a gente vai voltar um pouco na história para entender essa formação. Vem lá, 1914, Porto Velho, ela vira um município. Por causa de quê? Por causa da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Só que Porto Velho, galera, Porto Velho não era Rondônia. Não é isso, cara? Parte de Porto Velho, a área onde estava Porto Velho, ali próximo do complexo da estrada de ferro Madeira Mamoré, era do Amazonas. Exatamente. Santo Antônio, que era o outro ponto que já havia na região de ocupação geográfica, ocupação populacional, era do Mato Grosso. Exatamente. E toda essa nossa história para surgir isso aqui como Estado antes, a gente tem que entender a nossa história que veio lá do século XIX, que a gente já falou para vocês, da construção da ferrovia para escoar a produção da borracha que era produzida na Bolívia. E aí, essa região começou a vir pessoas para cá. E essa história vai ser contada com mais riqueza de detalhe na história de Rondônia. História de Rondônia pelo professor Beto e o Lorismar, que são exímios contadores da nossa história. E aí, obviamente que a gente tem ali o problema da construção, a questão dos trechos encachoeirados, a questão de muitas tribos indígenas habitarem, ou povos indígenas habitarem nessa região aí da construção da estrada de ferro. E o que acontece de interessante? Só resumindo, vamos resumir, né? A questão da estrada de ferro. A estrada de ferro teve dois momentos históricos de construção. A primeira parte, em que vieram 4 empresas para construir, só que essas empresas não deram conta devido às dificuldades naturais, né, da região, muitas delas desistiram do projeto. E o segundo momento, que é a partir da questão do Tratado de Petrópolis, que a gente comentou também numa das nossas aulas, que foi a partir do Tratado de Petrópolis o segundo momento e agora a efetivação dessa construção. Porto Velho, como ponto
inicial a partida, né, da Estrada de Ferro, e Guajará-Mirim como ponto final desse complexo ferroviário que, por sinal, levou e trouxe muitas pessoas, muitas mercadorias. Inclusive, havia nesse período muitos estrangeiros árabes que iam de Porto Velho a Guajará-Mirim vendendo as suas mercadorias, utilizando a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E olha só, aí a gente volta um pouquinho mais no tempo, o imperador, né? Dom Pedro II, nessa área aqui, onde é Porto Velho, que é essa região do Madeira, ele autorizou os navios a subirem o Rio Madeira. Até aqui na região de Porto Velho, porque não pode subir mais, né? Isso por causa dos 3 cachoeirados, que hoje são as usinas hidrelétricas. Então, meus queridos, o que a gente quer que você entenda com essas histórias? É que cada momento, olha aqui, a gente já está falando aqui do Farquhar, que ele vai construir a ferrovia, e aqui volta a gente ser visto, né, estrategicamente, porque nós estamos falando de um tempo em que a borracha era só produzida aqui. Então, por que a gente volta um pouco nesse tempo para mostrar essa história para você? É porque para você entender o contexto da importância dos nossos governantes no passado, para manter isso aqui que é o nosso. A gente está falando da história, mas a questão histórica é importante porque você tem uma linha de tempo, você tem o período de Dom Pedro II, que é ele que autoriza a construção, na realidade é contratado a empresa de Percival Farquhar, porque na história da construção da Estrada de Ferro, o Percival Farquhar foi um personagem que nunca veio à região, mas as suas empresas trouxeram muitos trabalhadores de várias nacionalidades para construir essa estrada de ferro. Numa área geográfica, aí a gente entra na nossa área específica, numa área geográfica inóspita, porque tudo era vegetação, Jorginho. Vegetação de grande porte. A margem do Rio Madeira, que é onde nós temos essa construção, era uma margem muito ruim, porque lama, áreas alagadas, né? Muitos povos indígenas que habitavam todo o trecho de Porto Velho a Guajará-Mirim. A questão das doenças tropicais, como é o caso da malária, do beriberi, matou muitas pessoas nessa epopeia da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Isso num território que ainda nem se chamava Rondônia. Isso. Nós estávamos falando aí ainda de Amazonas, parte de Porto Velho, e a partir de Santo Antônio, Mato Grosso. Isso. E lembrando que Percival Farquhar, né, que está na história, com essa construção, teve a influência da Assembleia Legislativa do Amazonas, não é isso? Para que seja criada essa área aqui chamada de Porto Velho. Exatamente. Tá, vamos lá na tela, meu diretor? Então, aí, depois vocês podem dar uma lida nesse texto aqui, bacana. Mas a ideia principal é essa, olha só. Vem lá do passado essa região aqui de Porto Velho. Inclusive, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o complexo, hoje tem uma avenida com o nome de Percival Farquhar, Avenida Farquhar. Exatamente. Aí, ó, lá em 1914, Porto Velho, que hoje é a capital de Rondônia, ela vai ser criada como município e ela pertencia ao Amazonas, ok? E aí, ó, agora no nosso tempo, ó, 1943. Professor, isso não é no meu tempo, não. Nem no meu. A gente fala do século passado, né? Porque a gente já passou de 2000. Mas no século passado, olha só, vai ser criado aqui, em 1943, o território federal do Guaporé, desmembrando terras essa parte do Amazonas, que era Porto Velho, não é isso? Outro município de Lábrea, que também é lá do Amazonas, e Guajará-Mirim e Santo Antônio do Alto Madeira, que são desmembrados do Mato Grosso. E aí cria-se o território federal do Guaporé. Guaporé é nome de um grande rio. Posteriormente, em 1943, posteriormente de 43 até 1947, nós tivemos outros decretos que mudavam essa logística e área geográfica. Por exemplo, o município de Lábrea é devolvida para o Amazonas, devido a questões políticas, as questões geográficas e logísticas. Então, Lábrea passa a pertencer ao Amazonas. Porto Velho continua sendo do território federal do Guaporé, mas agora é anexado
ao município de Porto Velho Santo Antônio das Cachoeiras, ou Santo Antônio do Madeira, que agora deixa de ser município e passa a ser área pertencente ao município de Porto Velho, e Guajará-Mirim. É por isso que aquele mapa lá do início da nossa aula mostra que no território federal do Guaporé só existiam 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim, que vai perdurar isso até por volta de 1956, onde muda a nomenclatura para território federal de Rondônia. Olha a vila de Santo Antônio. Santo Antônio foi considerado o maior município dentro dessa área geográfica nesse período. Nessa época, na região de Santo Antônio, só para o aluno entender, como é uma área que se chegava por grandes navios, recebiam muitas pessoas que vinham do Amazonas, do Pará, né, inclusive, e tropas militares passaram por essa região de Santo Antônio. A nossa Porto Velho, ela começa exatamente aqui, ó, no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aí é uma foto preto e branco, né? Mas você percebe que Porto Velho, ela só tinha o complexo da Estrada de Ferro. Um detalhe, né, Jorginho, que tem que falar para os nossos alunos. Na época, a língua oficial que se falava dentro do município de Porto Velho era o inglês. Por que o inglês, professor? Porque na época, quem eram os concessionários da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Os americanos. E aí contrataram muitos trabalhadores americanos, ingleses, aí vieram também os nordestinos, os árabes, só que dentro do complexo vivia a parte inglesa, os americanos, né? E falava-se língua inglesa. Tanto que existia um jornal na região, eu tenho até o recorte desse jornal, o The Porto Velho Times, que a parte da linguagem dele era para os trabalhadores da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aí a gente tem a imagem, né, do mercado cultural aqui em Porto Velho, que também é antigo. Aí tem Guajará-Mirim, né, que foi dividido em 2, já no nosso tempo aqui, eram 2 municípios que nós falamos, né, quando foi criado o território. Era Guajará-Mirim e Porto Velho. E Guajará-Mirim na fronteira com a Bolívia, né? Uhum. A região também. Existe um município boliviano, né? Uma área geográfica boliviana chamada de Guajará-Mirim, uhum, e fica na margem do rio Mamoré. Tanto que Guajará-Mirim é conhecido como a pérola do Mamoré. E Guajará-Mirim, né, ela surge exatamente por causa do final da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que esse final da construção se dá pelo Tratado de Petrópolis, que nós já comentamos nas nossas aulas, que foi a questão da briga entre nordestinos e bolivianos lá no território acreano, e que agora, com o Tratado de Petrópolis, o governo brasileiro assume efetivamente essa construção. E Guajará-Mirim, ela é levada a município pela lei... é lá do estado do Mato Grosso. Exatamente. Né? Pela lei de número 991, de 12/7/1928, onde desmembrou parte dos municípios do Rio Santo Antônio do Rio Madeira, e ela foi feita essa lei através do estado do Mato Grosso. E aí, Guajará-Mirim, nós temos muitos alunos da mediação tecnológica dessa área aí, da pérola do Mamoré. Guajará-Mirim antiga tem a ver com a construção da nossa estrada de ferro, ok? Lábrea é um outro município, só que nessa época ele era da região geográfica do território federal. Só que, posteriormente, né, ele se tornou município da região do Amazonas. E nessa região de Lábrea tem um destaque dos migrantes nordestinos, né, que migraram para essa região para trabalhar na exploração da borracha. Então, olha só, aqui a gente pode dizer, então, que Porto Velho, ali a região de Humaitá, também foi aqui, também do território de Rondônia, ali a Lábrea, Guajará-Mirim, era uma região que era muito despovoada, é isso? Exato. E olha só quantas pessoas tinha aqui naquela época, 0,4 habitantes. A densidade demográfica muito baixa, muito né? baixa. Então, isso aqui era um problema. Era um problema para a questão da segurança nacional, porque poderia ser invadido pelos bolivianos. Exatamente. Aí você tem uma imagem de Lábrea, né, atual, né? atual, município que cresceu no setor
agrícola, né? Então vem se destacando aí dentro do estado do Amazonas. E aí você vê aí, a gente tem o período das criações dos municípios, você pode dar uma lida com mais riqueza de detalhes, ó, que vai lá dos anos 60 a 76, que era só Porto Velho e Guajará-Mirim. Aí em 77, como aquele mapa a gente mostrou, cria Ariquemes de Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Em 81 vai ser criado Jaru, Ouro Preto, Presidente Médici, Espigão do Oeste, Costa Marques, Colorado do Oeste. 83 vai ser criado Rolim de Moura e Cerejeiras. Já em 86 foi criado Alvorada do Oeste, Santa Luzia do Oeste e Alta Floresta do Oeste. 87 vai ser criado Nova Brasilândia do Oeste. Em 88, Machadinho, Nova Mamoré, São Miguel e Cabixi. Já em 92, olha o tanto de municípios que serão criados. Agora vale salientar, Jorginho, que você percebe na criação desses municípios, são divididos em ciclos. Você tem aqui, ó, de Porto Velho até Porto Velho, o ciclo da borracha, né? No ciclo da borracha, vale colocar aqui, ó, ciclo da borracha, Porto Velho e Guajará-Mirim, perfeito? Depois os outros municípios, ok? Os outros municípios que já a partir de Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, né? Até o município de Cabixi, já é o ciclo agrícola, ciclo da mineração. Então, já é um outro momento da nossa economia. E, por último, né, a partir da década de 90, até mais recente, os municípios que foram criados pelo avanço, né, das áreas agrícolas, áreas produtoras agrícolas, que foi os municípios aí de Candeias. Né, lá em 92, né, que vai ser criado Candeias, Itapuã, Cujubim, Alto Paraíso, Buritis, Campo Novo, Monte Negro, Cacaulândia, Governador Jorge Teixeira. Já foi em Jorge Teixeira? Já. É pequeno lá. É pequenininho. E é do tamanho de um bairro aqui em Porto Velho. Né? Tem muitas cidades. Muitos desses municípios, por exemplo, dos 52 que tem no estado atualmente, eu já fui pelo menos em 45. Então, tem municípios aí pequenos, né? Que a população não chega a 3 mil habitantes, que é quase um bairro aqui da cidade de Porto Velho. Então, aí nós temos o governador Jorge Teixeira, em 92, tá, pessoal? Ó, Teobroma, Vale do Paraíso, são os municípios criados, tá? Em 92, ó. Ministro Andreasa, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste, Seringueiras, Mirante da Serra, Urupá, Corumbiara. Eu acho muito bonito o Mirante da Serra. Mirante da Serra é uma cidade bonita. Desse grupo de cidades que surgiram a partir de 1992, né, vale destacar que esses municípios eles têm um crescimento econômico bastante considerável baseado no agronegócio, né, no ciclo agrícola. Então, por isso que eles é chamado de cidade de adensamento interiorano, que foi aumentando a questão de produção e foi sendo criado, né? E do extrativismo também, extrativismo madeireiro, porque, por exemplo, Buritis, ele surgiu do extrativismo da madeira nessa região do Vale do Jamari. E já em 94 foi criado Cujubim, Vale do Anari, Nova União, Teixeirópolis, São Felipe, Primavera de Rondônia, Parecis, Alto Alegre dos Parecis. E o último ano de criação de municípios foi nos idos 1995. Que vão ser criados Buritis, São Francisco do Guaporé, Chupinguaia e Pimenteiras. Perfeito. Um detalhe importante que ainda tem algumas áreas geográficas do estado de Rondônia, e eu cito o exemplo da região ali da Ponta do Abunã, que eles já pleitearam, né, em alguns anos anteriores, de tentar se tornar um município também. E não só isso, que não foi aprovado, né? Exatamente. Não foi aprovado, era para ser 53, não são. Ainda é Porto Velho. E ainda foi uma região de guerra, né? Foi uma guerra entre Acre e Rondônia. Dois estados que, inclusive, foi com armamento para a região, né? Que saiu até no Jornal Nacional. E muitas das vezes as pessoas procuram mais a capital do Acre, né, Rio Branco, porque está mais próximo de lá do que de Porto Velho. Exatamente. Então, essa área da Ponta do Abunã também é uma área
que há muitos anos vem tentando reivindicar ser um município ou do estado de Rondônia ou a emancipação para o território acreano, né? Porque é uma área geográfica que também tem uma grande concentração de pessoas nessa região. Então, galera, era isso que nós tínhamos para vocês. Nós voltamos no resumão. Tchau!